Ok, galera, vamos começar então a nossa live aqui sobre a questão dos dons. E eu não vou esperar muito assim a questão da. Como é que eu poderia dizer? Não vou esperar muito interagir com a galera, porque a gente tem um conteúdo todo para desenvolver e aí a live fica 24 horas lá para a galera depois conferir. A gente vai tentar depois, se der certo, colocar essa live no YouTube, tá? A gente tentou a outra, mas deu um probleminha, então a gente vai logo para essa. E eu queria começar, deixa eu só me organizar aqui em termos de espaço, tá? Eu queria começar com uma palavra de revisão do que a gente falou no nosso último encontro. Só pensando nas nossas últimas lives, né? A gente falou sobre o dom de cura, a gente falou sobre, depois do dom de cura, a gente falou sobre a questão da continuidade dos dons, né? E depois a questão da prática dos dons também, tá? Isso foi na semana passada e a gente vai continuar nessa pegada ainda. E o que nós falamos, basicamente, em termos de esclarecimento para quem não participou, para quem não estava ligado na live na semana passada. Vou fazer um breve resumo aqui. A gente falou basicamente que existem duas visões sobre dons: a visão cessacionista e a visão continuista, sendo que dentro dessas visões, dentro dessas perspectivas, existem variedades dentro delas. Essas variedades são importantes a serem consideradas, porque, vez por outra, você vai encontrar um cessacionista concordando com o continuista, e enquanto discorda de um cessacionista. Então, às vezes, você tem cessacionistas que concordam com o continuista, mas não concordam com outros cessacionistas. Então, só para você ter uma ideia da variedade, da importância de entender a variedade dentro dessas visões, tá? Segunda consideração é reconhecer por que então há tanta distinção entre os cristãos sobre a continuidade ou descontinuidade dos dons. Eu coloquei aqui basicamente 4 razões. Primeiro, a questão textual, o entendimento de alguns textos da Bíblia, textos importantes, como é 1 Coríntios 13, que a gente falou na semana passada, e vamos retomar a ele de novo, só para uma breve recapitulação. E textos como Efésios 2 e 20, textos como 1 Coríntios 1, 4 a 8, que a gente quer considerar hoje também. Textos como Hebreus capítulo 2, versículo 4 e 5. 2 Coríntios 12 e 12. Então, por que pessoas pensam diferente umas das outras com respeito aos dons? Porque elas têm um entendimento diferente desses textos, tá? Mas não é só isso. Também tem um entendimento diferente de alguns conceitos, por exemplo, o conceito de dom, o conceito de apóstolo, o conceito de profeta, o entendimento de alguns dons específicos, como por exemplo o dom de línguas, o dom de profecia. Então, muitas vezes, a pessoa pode até ter um entendimento muito parecido um com o outro em termos de 1 Coríntios 13, por exemplo, mas o conceito dela de dom, o entendimento dela do que vem a ser dom, acaba levando ela para um caminho mais cessacionista ou para um caminho mais continuista. Pense em alguém que tem o entendimento de que línguas, na escritura, o dom de línguas, basicamente é a capacidade de falar um outro idioma. Ora, se ela tem essa perspectiva, o caminho dela, ou seja, a tendência, a inclinação dela maior, vai ser para o cessacionismo. Terceira razão por que as pessoas pensam diferente com respeito aos dons. O entendimento de algumas relações teológicas, de alguns conceitos teológicos. Como, por exemplo, qual a relação entre a revelação escrita e a revelação oral. Isso faz uma diferença enorme. Pense em alguém que conecta de maneira simbiótica, né, a relação entre revelação geral e revelação geral não, revelação escrita e revelação oral, por exemplo, a profecia, o ato profético. Se ele entende que uma coisa já está completa, ele não precisa mais da outra, tá? Então é isso. E a quarta razão é questões práticas, né? A prática é muito importante na nossa prática interpretativa, a nossa vida prática, os efeitos práticos, as implicações práticas são importantes, tá? Inclusive essa parte é aquela que o pastor Guilherme tem tratado aqui, falando especificamente da prática de alguns dons. Então, o que muitas vezes empurra uma pessoa para o continuismo, talvez seja alguma questão prática. Ou também a questão prática tem distanciado pessoas do continuismo, como por exemplo pessoas que testemunham charlatanismo, né? Você vê manipulação, ou você vê profecias cada vez mais de conteúdo mais sem sentido e até grotesco, tolo e bizarro. Então essas práticas podem, uma vez levadas em conta, talvez num peso devidamente, não devidamente
avaliado, pode levar a pessoa para um caminho mais do cessacionismo, tá? Então, essa é a razão. Essas são razões. Então, 4 razões. Primeira, textual. Segunda, conceitual, teológica e prática, tá? Então, a gente falou na semana passada sobre texto. E o texto que eu escolhi foi 1 Coríntios 13, tá? E a gente falou basicamente o que sobre 1 Coríntios capítulo 13. Falamos que aquele texto nos ensina que os dons têm a sua importância, eles são instrumentos de Deus para a edificação da igreja. E na hora que eu defini, inclusive, a minha visão, como é que eu defini a minha visão sobre essa questão da presença dos dons hoje? Primeiro, eu creio que nós estamos vivendo a era do Espírito, profetizada e anunciada e esperada por meio do testemunho dos textos dos profetas do Antigo Testamento, onde eles esperavam uma época que o Espírito seria derramado e esse Espírito ia então manifestar-se no meio do seu povo, do povo de Deus, de uma maneira diferenciada. Isso se dá hoje por meio daquilo que Paulo chama de serviço, operações, dons ou, de maneira mais geral, as manifestações do próprio Espírito. O Espírito revelando Ele mesmo e revelando a sua graça e a sua operação no meio do seu povo, tá? E esses dons que Deus derrama através do Espírito Santo na sua igreja, eles não têm um tempo específico de operação e nem tem limite de dons também. Beleza? Essa é a minha visão. Aí a gente foi para 1 Coríntios capítulo 13 e lá nós defendemos a ideia de que Paulo nos apresenta o que nós poderíamos chamar de um tipo de marcador temporal sobre os dons. Em contraste com o amor, em contraste, mas não um contraste do tipo de eliminação, mas de valor, né? Paulo vai dizer, esse amor aqui, eu tenho que julgar os dons, meu comportamento, a minha lida com os dons por meio do amor. O amor é aquilo que é eterno e que não passa. Então eu tenho que avaliar tudo por meio dele, inclusive a prática dos dons, tá? E aí, Paulo vai dizer, o amor não acaba, mas esses dons sim vão acabar. Ele escolhe 3 dons, profecia, conhecimento e línguas. E eu creio que a escolha de Paulo desses 3 dons não é porque ele está falando somente sobre esses 3 dons, mas ele está falando sobre todos os dons que têm esse caráter temporal, tá? Marcado, na minha perspectiva, com a expressão lá, em parte, em contraste com a chegada do escatom. Tá? Então, o texto lá de 1 Coríntios 13 é importante destacar, eu vou falar sobre isso agora, para a gente então fazer uma ponte para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e versículo 8. O que é importante entender aqui, em termos contextuais, em 1 Coríntios, para a gente poder ir para 1 Coríntios 13 e 1 lá. Ponto importante para mim aqui é que quando você lê 1 Coríntios, né, dá aquela lida geralzona, aquela passada no livro de 1 Coríntios, o que você encontra ali? Uma igreja dividida, né, inclusive dividida em termos dos dons. Geralmente as pessoas, quando falam da divisão da igreja de Corinto, não falam dos dons. Geralmente a pessoa fala, essa igreja de Corinto é uma igreja que valorizava demais as línguas e tudo mais. Mas há sinais textuais, há indícios textuais, de que a igreja também era dividida com respeito aos dons. Isso fica claro para mim no capítulo 12, quando Paulo vai dizer, olha, quando ninguém, né, que diz Jesus é Senhor, diz isso se não for pelo Espírito Santo. Então, a ideia para mim lá, desse texto, junto com o capítulo 14, quando Paulo vai dizer que eles não poderiam proibir o falar em línguas, é que talvez tinha um grupo de irmãos lá começando a questionar essa prática dentro da igreja, querer proibir a prática, e boa parte da explicação dessa prática é porque eles estavam associando essa prática com o paganismo. E Paulo então vai fazer um contraponto aqui. Então é uma igreja marcada pela divisão. Mas uma das marcas também dessa igreja, que justifica inclusive o capítulo 15 dessa carta, é o fato de que nós estamos diante de um povo marcado por uma crença de uma escatologia super realizada. O que é isso? Uma escatologia super realizada quer dizer o seguinte, nós acreditamos, geralmente, os cristãos de forma geral entendem, que Cristo inaugurou um novo tempo. Ele antecipou, né, muitas coisas que estão reservadas somente para a era futura. Ele veio, ou na palavra de alguns demônios, lá nos evangelhos, ele veio antes do tempo, né? Então ele antecipou algumas coisas. É aquilo que a gente chama na teologia do já e o ainda não, né? A maioria dos teólogos entendem que existe um já e um ainda não naquilo que Deus prometeu. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer assim, quando eu digo já e ainda não, eu reconheço que muitas coisas que Deus prometeu para aquela era, né, que
a era messiânica, já é real. Mas ainda faltam algumas coisas. A questão é que quando eu entendo que existe um já ainda não, não quer dizer que todas as pessoas concordam com o mesmo já. O problema é já não, né? Todos concordam com o mesmo já ou com ainda não. Né? Algumas pessoas acreditam que já estamos no milênio, outras dizem que ainda não. Então, nem acreditar que existe um já ainda não quer dizer que você concorda que todos os seus jás, né, são os mesmos dos outros. Então, há essa escatologia. E qual é o ponto da igreja de Corinto? É que a igreja de Corinto tinha pouco ainda não. É por isso que Paulo fala da ressurreição no capítulo 15. Então parece que eles viviam uma escatologia super realizada. O que é uma super realizada? É que não tem mais o que se fazer. Tá? É que as expectativas desse povo são menores do que a devida. Eles deveriam esperar algumas coisas. E talvez, aqui eu coloco talvez, porque é uma reconstrução a partir de uma parte da comunicação aqui, que é a carta, talvez o que você encontra nessa igreja é um povo que toma os dons e, especificamente, mais precisamente, o dom de línguas, como um tipo de sinal celestial, como se eles já pudessem estar vivendo essa realidade escatológica. Tá? Então, o que Paulo, então, vai fazer é corrigir essa escatologia super realizada. Você encontra sinais dela no capítulo 4, quando ele fala de julgamento. Você encontra sinais dela no capítulo 15, quando Paulo vai defender uma ressurreição ainda futura. Tá? Então são vários momentos na carta que você vai encontrar essa ideia de uma escatologia super realizada. E aí vem um ponto, o que tem a ver dons com isso? Quando Paulo em 1 Coríntios fala, por exemplo, que quando vier a perfeição, quando vier o que é perfeito, aquilo, essa época que nós estamos vivendo, ela vai acabar, que é uma época que é descrita como em parte, né? Ele fala da questão de criança, depois ele fala da visão como espelho, criança contrastando com a fase adulta, espelho com face a face. Né? Então são momentos, dois momentos na história do povo de Deus. Nós estamos vivendo o momento da infância, do espelho, e não o momento face a face, não o momento da fase adulta. Então Paulo usa esses estágios, digamos assim, para dizer para o povo de Corinto, gente, nós precisamos, ainda muita coisa vai acontecer. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O fato de vocês falarem essa linguagem que vocês podem entender que é uma linguagem celestial, eu quero dizer para vocês, e eu creio que era uma linguagem celestial, é um dom de linguagem celestial, mas isso não quer dizer que isso indica que não falta alguma coisa, falta ainda assim. E aí ele desenvolve toda essa argumentação aqui no capítulo 13. Tá? Então, pensando nessa escatologia superrealizada que Paulo corrige aqui, e a correção dele é pesada, porque se realmente eles entendem que os dons sinalizavam um tipo de escatologia super realizada, quando Paulo diz, quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado, será colocado de lado, Paulo estaria dizendo não somente o seguinte, olha, não é só que vocês não chegaram na fase final da coisa, é que quando Cristo vier, ou quando o escatom chegar, algumas coisas vão acabar. E os dons que talvez era um sinal para aquela comunidade de que a escatologia estava realizada, ia acabar. Ok? Pensando nisso, vamos para 1 Coríntios capítulo 1, tá? Que é um outro texto que eu creio que sinaliza a questão dos dons, e nós encontramos aqui um texto que talvez nos dê uma visão mais ampla da questão dos dons. Tá? Deixa eu ver aqui meu time. A gente começou que hora já? 8h32, mais ou menos. Acho que foi mais tarde um pouquinho, acho que foi um pouquinho mais tarde, mas vamos lá. Capítulo 1 de 1 Coríntios, eu quero considerar o capítulo 1, versículo 4 até o verso 8, tá? Então fica ligado aí, capítulo 4 até o verso 8. O que nós encontramos aqui? Eu quero propor para vocês a ideia de que nós temos um paralelo muito interessante que Paulo estabelece no versículo 5 e 6 com o versículo 7 e 8. É como se Paulo estivesse dizendo as mesmas coisas com palavras diferentes. Tá? O que nós encontramos aqui que é importante com respeito aos dons? Nós encontramos um texto onde ele estrutura o tempo entre o tempo marcado pelos dons e o tempo marcado pela vinda de Jesus. Novamente, eu creio que aqui, pensando no contexto da carta como um todo, acionando o contexto da carta como um todo, que Paulo está contrapondo-se aqui a essa escatologia super realizada que eu falei no começo. Mas vamos lá. Ele começa dizendo o seguinte:
Sempre dou graças a meu Deus, estou seguindo aqui a NVI, tá? Por vocês. E ele vai dar a razão. Por causa da graça que lhes foi dada por meio, ou por ele, por ele, em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, e aí vem, em toda palavra e em todo conhecimento, tá? Quando você reconhece uma estrutura paralela do versículo 5 e 6 com o versículo 7 e 8, essa estrutura paralela vai nos levar a entender que aquilo que Paulo chama aqui de enriquecimento e palavra e conhecimento é aquilo que Paulo vai dizer logo depois, dizendo que não falta nenhum dom no meio deles lá, tá? Então volta lá, versículo 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Vale a pena a gente parar para ver a relação dessas duas palavras aqui. A palavra aqui primeira é a palavra testemunho e a outra é confirmação, tá? Essas duas palavras são importantes porque elas muitas vezes elas vêm do mundo dos negócios, também do mundo do tribunal, né, que é aquele mundo da testemunha, de ratificar algum tipo de mensagem. O que Paulo está dizendo é que o testemunho de Cristo, geralmente expressão paulina para o evangelho, né, ele foi ratificado, foi confirmado. É interessante que ele usa essa palavra, esse joguinho de palavra com testemunho e confirmação, porque um testemunho é uma confirmação, tá? Então o que Paulo está dizendo é que o testemunho de Jesus, que é o evangelho, ele foi ratificado, ou seja, tem um testemunho do testemunho, algo que ratifica essa mensagem. Essa relação entre esses dois verbos, essas palavras, da mesma raiz, melhor dizendo, você encontra também em Hebreus. Lá no texto, inclusive, é utilizado por alguns sensacionistas para dizer que os dons acabaram usando Hebreus 2, versículo 4. Mas lá é interessante que testemunhar é paralelo com ratificar, confirmar, que é a palavra da mesma raiz que nós encontramos aqui. O que Paulo está dizendo? É que a mensagem do evangelho que ele trouxe foi ratificada, testemunhada. E como ela foi testemunhada? Testemunhada de maneira tal, versículo 7, que não falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então, como foi que Deus trabalhou a ratificação da mensagem do evangelho? Ele ratificou a mensagem do evangelho por meio de dons. Os dons, então, funcionavam como manifestação de Deus no meio do povo e ratificar essa mensagem. Quando você entende, então, isso aqui, é interessante você pegar esse texto e comparar com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 em diante ali, até o versículo 11, você perceber que lá é a Trindade operando, né? É o Senhor, é Deus, é o Espírito, são serviços, operações. Aqui é interessante que o que acontece é que a mensagem de Jesus, né, foi confirmada por meio dos dons que o Espírito derramou na sua igreja. E é interessante porque ele vai dizer: vocês receberam dons, não falta nenhum dom. Esses dons testemunham o testemunho, né, para fazer uma brincadeirinha aqui, para não ficar repetitivo, mas a ideia de Paulo é evitar essa repetição, mas a ideia é a mesma. Enquanto vocês esperam o nosso Senhor Jesus Cristo ser revelado. Então observa que ele fala dos dons e depois fala da vinda de Jesus. Tá? E aí ele volta, versículo 8. Ele os manterá firmes. Aqui é interessante, porque a versão aqui para mim é NVI. Mas o manter firme aqui é a mesma palavra que ele usou para confirmar. Ok? Lá ele confirma o evangelho. Tá? Aqui, deixa eu só olhar aqui as minhas análises. É isso mesmo. Então, lá ele ratifica a mensagem do evangelho por meio dos dons. Aqui ele ratifica quem? Versículo 8. Os coríntios. De modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a palavra no dia do nosso Senhor está em paralelo com o dia em que ele for revelado, versículo 7. Tá? Então qual é o ponto? Deus ratifica a mensagem
por meio dos dons, tá? E esses dons ratificam as pessoas até o juízo final. Então, esse texto, quando você lê ele à luz de 1 Coríntios capítulo 13, fica muito claro essa ideia de que você tem, evidentemente, um tipo de dois momentos aqui, um marcado pelos dons que ratificam não somente a mensagem do Evangelho, mas ratificam também aqueles que receberam o Evangelho. Então você tem um papel dos dons muito interessante nesse texto. Mas o que é importante para nosso objetivo aqui, que é a ideia da continuidade dos dons, é que ele atrela esses dons e a expectativa da volta de Jesus. Ele vai dizer no versículo 6 que não falta nenhum dom para eles. E esse dom que não falta, deixa eu só olhar aqui também, na minha versão aqui, eu tenho aqui o texto todo, digamos assim, em fluxograma, né, na língua original. Então ele vai dizer assim, ó, o testemunho foi ratificado no meio de vocês, né, de forma que não faltou nenhum dom. Então é interessante que essa ausência de dons, aliás, desculpa, ele vai dizer a presença dos dons no versículo 5, tá? Enriquecido em tudo, é paralelo com não falta nenhum. Percebe o paralelo? Versículo 5, não falta, desculpa, versículo 5, enriquecidos. Versículo 7, não falta nenhum dom. Versículo 5, em toda palavra e conhecimento. Versículo 7, dons. A gente sabe que tem o dom da palavra e a palavra do conhecimento. E aí, no meio de tudo isso, você tem essa ideia da ratificação, que como o dom foi usado para ratificar. E em tudo isso ele vai dizer, olha, vocês, não falta nenhum dom para vocês. E esses dons que ratificam o evangelho, e versículo 8, ratificam vocês, eu creio que o ponto de Paulo é esse, ele estará ativo até a volta de Cristo, porque ele tem um papel importante no versículo 8. Qual o ponto do versículo 8? Deixa eu só olhar aqui também de novo. Versículo 8 aqui. Ratificando a voz, né, até o fim, né, até chegar aquele momento. Então, os dons, a gente sabe que talvez Paulo esteja pensando nos efeitos positivos dos dons, né? A edificação das pessoas, o crescimento espiritual das pessoas. E por que isso iria ter um efeito ou uma função somente para a primeira geração dos cristãos, né? O que me leva a crer nesse é que Paulo está dizendo aqui é que os dons são operantes no meio de nós. Esses dons que manifestam o próprio Espírito e são manifestações da sua própria graça, eles servem para ratificar a mensagem do Evangelho, mas também nos ratificar, né? São testemunhos em favor de nós, tá? E isso tem uma implicação certamente para a continuidade dos dons, tá? Que tipo de dom passa? Aí nós voltamos para a questão conceitual. A questão é que dividir dons em categorias é um problema seríssimo, né? Por que é sério, pastor? Porque quando você vai para Paulo, e você chega lá, quando ele vai dividir, ele vai dizer assim, que Deus, a diversidade de dons é muita, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de serviço a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas Deus é o mesmo. Quando ele usa essas expressões, o que ele está dizendo para a gente é que a palavra dons ela é pequena para tentar descrever o que ele está fazendo referência. Paulo, ao invés de fazer restrições, ele amplia a coisa. Então não tem essa história de existem os dons, o dom tal, o dom tal, o dom de serviço. Não é que existe somente dom de serviço, é que existe o serviço. E tudo isso é chamado por Paulo de manifestações do Espírito. O que o texto nos leva a entender, bíblico, até agora, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 1, 4 a 8, é que, primeiro, não há essa qualificação de dons, o Espírito opera no meio do seu povo, isso se dará até a volta de Jesus, e esses dons tem como também
papel também de nos ratificar, porque aqui no versículo 8, quem nos ratifica é o Senhor Jesus Cristo, versículo 8. Aqui tem na minha manter firme, né? Então Deus vai nos manter firme, Ele vai nos ratificar. Como Ele fez o quê? No versículo 8 está paralelo com o versículo 6. Aqui no versículo 8, quem é ratificado são as pessoas. No versículo 6 é o testemunho que é ratificado. Então é por causa disso que eu creio que há uma relação direta entre o dom, a operação dos dons, até a volta de Jesus Cristo. Ok? Eu não vou estender mais, porque ainda tem o pastor Guilherme para chegar com a sua participação aqui, falando sobre alguns dons, tá? Então vamos tentar fazer a chamada aqui. É nesse aqui, duas carinhas, né? Isso. Ok. Beleza. E aí, homem? E aí? Ainda tô aqui de boné. Não é não? É a quarentena, né? Não tem onde cortar o cabelo, né? Pois é, meio arriscado. Tá tudo bem o áudio aí? Tá tudo bom? Eu ouvi um pouquinho de eco no começo. Ok. Eu tô ouvindo um pouquinho minha voz. Acho que tem outro aparelho aí, alguma coisa? Não, é por conta que eu não uso fone, porque a entrada desse iPad aqui, ela não tem a entrada de fone normal. Uhum. E aí eu não uso. Mas agora tá Ok. legal? Tá legal. Tá tranquilo. Ok. Então, minha parte aqui é sobre a prática dos dons. E quando nós estamos falando sobre a prática dos dons, o grande desafio para quem acredita, né, nessa continuidade são basicamente três. Eu gostaria de começar assim. O primeiro, como o senhor falou no início, seria aqueles estereótipos de como o dom se manifesta, ou aparentes manifestações do dom atualmente, né? Por exemplo, eu vou falar aqui sobre o dom de profecia somente. Então, hoje em dia, a profecia seria, assim diz o Senhor, é um cara que está todo de paletó e gravata e ele aparenta ser meio maluco. Então, a gente tem todo um estereótipo do que seria a profecia. E aí, alguns que não acreditam nos dons, eles vão dizer o seguinte, olha, tá vendo o que profecia, o que vai dar se você disser que profecia ela ainda está válida hoje? Eles começam, então, a usar os estereótipos para tentar provar que os dons não existem. E esse é um desafio para os continuistas. Como seria, então, a manifestação prática desses dons, tendo em vista que nós temos estereótipos neopentecostais, que eles, muitas vezes, demonstram claramente que não praticam aquele dom corretamente, né? E eu costumo dizer que um dos melhores argumentos para muitos cessacionistas são justamente os neopentecostais. O melhor argumento deles são esses. Porque É a esse é um experiência. desafio. É a experiência. É. O outro desafio, que eu acho para quem acredita no continuismo, nessa prática, seria a ideia dos aparentes erros ou profecias de pessoas que eram doutrinariamente corretas, bíblicas, mas algo nessa profecia pareceu não encaixar. Como lidar com isso? Como lidar com profecias, e eu vou colocar assim, que tem um aparente erro, né? E aí o cuidado aqui vai ser o seguinte, poxa, mas Ellen White também fez várias profecias, outros, e eu poderia citar batista bíblicos aqui, sem querer ofender, obviamente, o grupo, ou então os irmãos que seguem, ou regulares, ou muitas outras denominações, nós temos teólogos que fizeram essas predições também na história da igreja. E grandes pais da igreja que fizeram essas predições e tiveram um aparente erro aí. Então esse é um desafio também. Como eu vou avaliar o profeta diante dessas profecias que elas possuem esse aparente erro? Se nós olharmos para o Antigo Testamento, talvez a nossa resposta seria, vamos apedrejar. Mas aí é que está o problema, que no Novo Testamento nós não encontramos essa mesma reação para os profetas que nós tínhamos no Antigo Testamento, né? E aí, então, primeiro são os estereótipos neopentecostais, o segundo são essas profecias que possuem aparentes erros ou então foram de fato erradas, e por último, é aquela acusação, e eu acredito que ela pode ser válida, de que a continuidade dos dons ou a prática dos dons pode minar a suficiência das escrituras. Eu coloquei aqui
como o cessacionismo argumentaria. Tá? Será que eu afirmar que o dom profético ele não estaria ali minando a autoridade da Escritura? Será que no meio onde se acredita nos dons, a palavra de Deus, inerrante e suficiente, ela é honrada nesses meios? E eu diria assim, ora, se a igreja primitiva, que estava ainda com o cânon aberto, eles eram ensinados a buscarem o dom de profecia, mesmo correndo o risco de olhar para uma palavra profética, interpretá-la como canônica, porque ainda estava tudo aberto, por que nós correríamos um risco menor, já que o cano está fechado, o nosso está fechado? Uhum. Então, assim, essa ideia de que é perigoso revelações, porque isso pode minar a autoridade da Escritura, isso é muito óbvio, isso é claro. E continuistas responsáveis, eles não iam de forma nenhuma objetar isso. Eles iam dizer, ok, realmente existe esse perigo. Agora, era um perigo também da igreja primitiva e não só nosso. E aí uma outra questão, para quem lida com a continuidade dos dons, assim, ainda dentro desse ponto, desse terceiro ponto sobre se mina ou não a autoridade da Escritura, é o seguinte, quando nós falamos da palavra cânon, nós estamos falando de uma base, de uma medida. Uma medida e uma base para quê? Para avaliar as outras revelações, para avaliar os outros ensinos. Nós não estamos falando de cânon no sentido de revelação exaustiva, tendo em vista que Jesus falou muitas outras coisas que não foram registradas, tendo em vista que nós temos uma série absurda de profecias do primeiro século que não foram registradas. Portanto, nós não estamos falando de revelação exaustiva. É uma revelação suficiente, inerrante e no que diz respeito à salvação, à edificação da igreja, ok? Porém, ela é mais uma base, aí vem a palavra cânon, é uma base que eu avalio as outras. Então, como lidar com isso? Primeiro, estereótipos. Segundo, com essas profecias de aparentes erros. E por último, essa ideia de que é possível minar a autoridade da Escritura. Essa é a minha introdução e eu gostaria de dar uma única resposta. Primeiro, se você é um continuista e acredita na continuidade dos dons, obviamente, você tem que levar a sério essas três questões. Estereótipos, a profecias de aparente erro e, por último, essa ideia do cânon. Você tem que dizer, no mínimo, um continuista diria, ok, é possível que isso seja um perigo para nós, só que não é suficiente para a gente abandonar a continuidade dos dons. Porque se a gente for viver sempre de perigo, não dá para pregar, não dá para fazer isso. Se eu for sempre ensinar com medo das pessoas pegarem a implicação do que eu ensino e fazer uma coisa errada, nós não vamos ensinar nada. Nós não vamos ensinar. Não ensine mais graça, não ensine mais santidade, não ensine mais nada, porque corre esse risco. Né? E agora sim, entrando, então, particularmente naquilo que seria o dom mais debatido, o que estaria do lado dele seria o dom de línguas. Então, nós temos o dom de profecia, o dom de línguas. Na verdade, seria os dons revelacionais, ditos assim. E o dom de profecia, ele é o ponto-chave de toda a discussão de continuidade e descontinuidade. Eu já comecei a falar da outra vez. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou falar como se eu não tivesse falado, só que em tópicos mais curtos. Tá? Duas coisas importantes quando você estiver estudando sobre profecia. Aqui é o seu ponto de início. Primeiro, o que era a atividade profética? O que era isso? Qual é a natureza dessa atividade profética? Segundo, qual era o grau de autoridade que essas palavras eram recebidas na igreja primitiva? São duas coisas importantes. A primeira, de novo, o que era a atividade profética? Neopentecostais, ou mesmo pentecostais mal informados, ou continuistas mal informados, acreditam que profecia é sempre preditiva. Eu vou sempre te falar algo acerca do futuro. Isso pode ser, sim, um dos principais usos ou funções, ou função da profecia. Entretanto, no Novo Testamento, nós vamos ver já, a profecia, ela tinha, sim, esse âmbito de predição, mas envolvia também outras coisas, outras funções ali. Nem sempre ela estava ali para trazer uma revelação nova, ou seja, futura. A profecia poderia falar alguma coisa que a pessoa já sabia. E aí a ideia de encorajar
Ora, eu encorajo uma pessoa não necessariamente falando algo que ela não sabe. Eu posso encorajar uma pessoa lembrando algo que ela sabe. Dentro disso, Uhum. Paulo diria, bem, dependendo do que ocorreu nesse momento de encorajamento, isso foi uma prática profética. Esse encorajamento de um ao outro irmão foi uma prática profética. Se você exortou um irmão, não significa que aquele irmão recebeu uma nova revelação. Ele já pode saber o que você disse, só que naquela prática profética houve uma exortação de uma forma que não ocorreria em outros meios ou em outros lugares, em outros momentos da igreja. Então são essas duas coisas que você tem que anotar. O que era atividade profética e, segundo, qual era o grau de autoridade que essas profecias eram recebidas. Perceba, elas eram profecias de Deus, vamos colocar assim. A pergunta não é se é de Deus ou não. A nossa pergunta aqui é como a igreja recebia, qual era o grau de autoridade que a igreja primitiva dava a essas profecias. Tá? Então vamos lá. Atividade profética. Dentro dos grandes meios aí, eu li algumas monografias e alguns acham, por exemplo, que profecia está sempre ligado a algo do conhecimento, dar algum conhecimento para uma pessoa. Então, seria uma exegese inspirada, ou seja, o pastor, quando está ali analisando um texto bíblico, ele recebe de Deus uma inspiração para analisar aquele texto bíblico de uma forma quase que inspirada. Ou seja, não vai ser só o texto bíblico que vai ser inspirado, vai ser a análise do próprio pastor que vai ser inspirada. Alice Gillen, ele fala isso, ele tem uma monografia sobre isso, e depois, enfim, você pode procurar isso. Segundo, seria a pregação inspirada, né? Se na hora de uma pregação, de repente você fala palavras que aquelas palavras têm peso profético. Outros vão falar que seria a pregação do evangelho. Vamos dizer que não existe nada de especial, nenhuma revelação especial. É apenas a pregação do evangelho. Então, exegese inspirada, pregação inspirada, a pregação do querigma, ou seja, a pregação do evangelho. E aí agora vem os pontos aqui que eu acredito ser mais apropriado, que seria pensamentos inspirados ou profecia como meditação. O Wayne Grudem e outros acreditam que seriam pensamentos inspirados. E aqui o ponto para quem está nos assistindo é o seguinte. Veja, não é a comunicação do profeta, aquilo que ele fala. É aquilo que ele recebe na mente. São pensamentos inspirados. Agora, a transmissão desses pensamentos, alguns continuistas diriam, não necessariamente eles vão ser inerrantes ou sem falhas nenhuma nesse processo de comunicação daquilo que ele recebeu de Deus. Então a ideia é, ele recebeu algo de Deus, está aqui. Quando ele vai passar isso, não significa que essa transmissão do que ele recebeu também vai ser inspirada. Aí Paulo vai dizer, olha, julguem as profecias, provem as profecias e retenham o que é bom. Ora, se ele está dizendo que eu tenho que reter o que é bom, eu tenho que saber interpretar bem o que o profeta está falando. Por quê? Porque ele pode transmitir aquilo para mim ou dar alguma aplicação durante esse processo profético que não condiz com aquilo que realmente vai acontecer ou aconteceu, enfim. Então a ideia de Paulo é prove as profecias, retenha o que é bom. Então, a pergunta é, o que era a atividade profética? Eu queria dar a seguinte resposta aqui. Paulo usa várias palavras, como o pastor já tem falado, que ele usa tantas palavras diferentes para o mesmo fenômeno, que é difícil de você determinar o que seria a profecia. Definir o que seria a profecia. E aí, hermeneuticamente, eu me afasto do texto e compreendo que Paulo ele quer que eu olhe profecia não como um ponto, não como um ato, que é só aquilo sempre, mas como um fenômeno bem mais complexo, que, por exemplo, durante a pregação, um pastor pode receber uma palavra profética, durante uma exegese, um pregador pode receber uma palavra profética, durante a pregação do evangelho, ele pode falar algo ali do evangelho ou sobre o evangelho, ele pode aí, agora, de forma mais especial, receber um pensamento inspirado por Deus sobre o futuro de uma pessoa, sobre o momento presente de uma pessoa. Novamente, eu não preciso sempre ficar pensando no futuro. Existe também essa questão do pensamento ali, o que Deus vai revelar naquele momento para uma pessoa. Então eu entendo que o ato profético, eu usei uma palavra aqui um pouco perigosa, ato profético, todo mundo sair com um chofar aí agora, calma galera.
a prática profética dentro do Novo Testamento, ela é mais complexa. Ela pode acontecer de várias formas. Agora, para Paulo, ela possui algumas coisas, algumas características essenciais. Dentro do texto de 1 Coríntios, eu vou falar agora de uma forma mais hermenêutica, eu entendo que Paulo está olhando não para os detalhes da prática dos dons. Eu entendo que parece que Paulo está me dando diretrizes gerais para que esses dons ocorram dentro de um ambiente mais saudável. É diferente. É diferente de eu demarcar o campo do que eu pegar cada jogador e colocar num local. Paulo não está pegando cada jogador e colocando num local. Ele está delimitando o campo e dando diretrizes para tudo aquilo que vai acontecer. Primeiro, então, dentro dessa prática profética, Paulo vai deixar muito claro em 1 Coríntios 14 que esse dom é para qualquer pessoa. E eu enfatizei na coisa passada de que isso também tinha o papel das mulheres ali. Isso é bastante claro. Se eu entendo que profecia, e aí nós vamos falar já mais rápido, seria sempre um ensinamento de autoridade sobre a igreja, mulheres não poderiam profetizar, tendo em vista que Paulo ele dá várias diretrizes de que ensinos de autoridade eram para ser dados somente por homens. Então, a primeira coisa... Inclusive, pastor, alguns naquele texto diz, primeiramente apóstolo, depois profeta, depois ensino. Alguns diriam que não pode ser uma hierarquia de autoridade, porque o ensino é mais autoridade do que a profecia. É um argumento que se usa, eu concordo, de que você não pode dizer primeiramente apóstolo, depois profeta, depois mestres. Aí ele vai dizer, peraí, se a autoridade, mestre tem que estar acima da profecia. Porque fica claro que profecia não tem a mesma autoridade que ensino. Vai lá. Perfeito, perfeito. Então, a primeira coisa, o dom seriam para todos. Segundo, existem 3 coisas para Paulo desse dom. Ele é usado para edificação, encorajamento e consolação. Só um minutinho. Deixa eu só afastar a luz um pouquinho para cá, para me dar mais luz. Ok. Encorajamento, edificação e consolação. São essas 3 características aqui do dom. E dentro disso, perceba, eu posso edificar alguém, eu posso encorajar alguém, eu posso trazer alguma consolação para alguém. Dentro dessa tríade, a trindade profética, então seria essa ideia de edificação, encorajamento ou consolação. Agora, eu não entendo que Paulo está me dando uma lista exaustiva do que a profecia pode ser. Tendo em vista que nem mesmo nos dons em 1 Coríntios ele dá uma lista exaustiva desses dons. Ele parece estar, mais uma vez, me dando a direção para onde andar nesse ato profético, nessa prática profética. Então vamos lá, o dom é para qualquer um, ele é para edificação, encorajamento e consolação. E Paulo usa a palavra profética ou profecias, ele também usa uma de lado chamada instrução. Paulo não coloca, ele não usa apenas instrução. E ele coloca profecia, instrução, conhecimento. E me parece que Paulo ele não quer que a gente olhe profecia somente como instrução. Não é somente uma revelação que vai virar cano, ou que ia virar cano, para melhor colocar assim no primeiro século. Paulo ele usa diferentes palavras para essa comunicação de ensino. Então a ideia é, profecia não seria apenas ensino, porque ele usa uma palavra exclusiva para isso. Segundo, ela é rodeada por edificação, encorajamento e consolação. Terceiro, ela é para todos. E por último, ela sim tem um elemento preditivo. Ela tem um elemento preditivo. Então seria essa a ideia. O que seria, então, a atividade profética dentro do primeiro século? Pode abranger várias coisas, mas geralmente seria uma mensagem inteligível, inspirada pelo Espírito Santo, e entregue na igreja, ou para a edificação da igreja, com o propósito de encorajamento, edificação e exortação ali da igreja. Seria essa ideia. Deixa eu ir então agora para o segundo ponto, pegar esses 10 minutos. Qual era o grau de autoridade que essas profecias eram recebidas? E agora aqui nós temos já mais um ponto mais complicado, difícil. A ideia seria, profecia é sempre uma palavra inspirada por Deus que ia virar a Escritura, que ia virar a Bíblia. Eu posso fazer cânon é igual a profecia. E um dos problemas dessa argumentação seria o seguinte, se toda palavra profética foi canônica, então nós perdemos muito da Bíblia. Nós perdemos muitas e muitas e muitas profecias, tá? Quem está me escutando pode dizer assim, mas... e levantar vários outros argumentos. Perceba, eu não estou dizendo que esse argumento é definitivo.
Quando a gente usa argumentos, é porque a gente está pensando no todo deles, juntando eles todos, tá? Eu estou pegando aqui o peso dos argumentos. Então, o primeiro seria, ora, as filhas de Filipe profetizavam, era profetiza. O que foi que elas profetizaram? Eu não sei. Outros profetas na igreja de Corinto profetizaram. O que foi que eles profetizaram? Eu também não sei. Então, o primeiro ponto é, se cânon é profecia, nós perdemos muito. Agora, o que dá a entender dentro do Novo Testamento é que palavras canônicas têm sim uma ideia profética, mas profecia não está limitado a palavras inspiradas que iam virar palavra de Deus no sentido de Bíblia. Ela não está limitado. Por quê? Porque, primeiro, Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 14, verso 37, que aqueles profetas deveriam obedecer a ele. E dentro da argumentação de Paulo, o que dá para entender é que Paulo está dizendo assim, olha, o que eu estou falando é mandamento. E se vocês forem espertos, mais ou menos assim, vocês vão me obedecer. Dando a ideia de hierarquia. Aquele que fala o mandamento do Senhor deve se submeter. Aliás, aquele que profetiza e tem dons deve se submeter àquele que fala o mandamento do Senhor. Primeiro ponto. Segundo, Paulo ele vai falar para aqueles irmãos de Corinto provar as profecias. A ideia dele é sempre assim, não aceite tudo de bom grado. Ora, prove. E aí, o grande ponto aqui é, ok, como é que eu vou provar a profecia? Qual vai ser o meu padrão, Paulo? O meu padrão vai ser um outro profeta? Eu vou provar a profecia por onde? Outra, vai ficar na minha mão o que vai ser palavra profética ou não, já que eu não tenho nenhuma base aqui? Então, se profecia era inspirada, eu ia fazer o quê? Eu ia julgar o que um profeta disse pela palavra de um outro profeta. Só que Paulo não disse que era para julgar a tudo, as profecias. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, quando Paulo ele fala para provar as profecias, e aí não são os profetas, como John MacArthur fala no Fogo Estranho, a argumentação de John MacArthur ela é fraca por vários motivos, pode ficar por outra live, mas ele pode fazer melhor. Meu ponto seria, quando Paulo fala sobre provar, ele fala as profecias. Retenham o que é bom, existem coisas boas ali. Se fosse os profetas, imagine comigo os falsos mestres. Paulo diz assim, olha, escute os falsos mestres. Retenha o que é bom. Não faz sentido se Paulo está de olho para a pessoa e não para o que a pessoa está falando. Então, se profecia é canônica, por que Paulo pede para provar e tirar o que é bom? Seriam os cristãos do primeiro século todos seguidores do Caio Fábio? Retenha o que é bom? Retenha, tire Romanos 9, porque retenha o que é bom. Ficou com as pessoas agora, né? Não faz sentido. Outro ponto. Então, primeiro, então perdemos muitas profecias. Segundo, Paulo coloca um certo nível de autoridade entre ele e os profetas. Terceiro, ele manda provar as profecias. Quarto, nós temos o exemplo de Atos 21, onde Ágapo, eu não vou dizer assim, Ágapo estava errado quando ele deu aquela profecia. Não. Ágapo, ele recebeu a profecia correta de Deus. Agora, a interpretação daqueles irmãos que estavam falando pelo Espírito foi a seguinte, Paulo, não vá. Ou seja, aqueles irmãos parece que receberam do Espírito o que ia acontecer com Paulo e interpretaram que Paulo não deveria ir. É por isso que Paulo diz assim, eu vou. Pergunta é, se a profecia e a transmissão da profecia tem uma autoridade total, então Paulo desobedeceu à voz de Deus? Então Paulo diz assim, não, eu vou, mesmo o Espírito Santo dizendo que eu não era para ir. Então o que parece é que quando os profetas recebem a revelação de Deus, eles interpretam essa revelação como sendo Paulo não vá. E na hora que Paulo escutou isso, Paulo disse assim, deixa eu julgar aqui o que é bom, na interpretação de vocês do que vai acontecer comigo. Porque Paulo diz assim, é como se Paulo estivesse dizendo, eu não interpreto o que você viu, Ágapo, como sendo para que eu não fosse, como sendo É a aplicabilidade, né? A aplicabilidade do que ele viu. Isso, que ele viu, que ele pensou, que o Espírito Santo falou a ele, foi correto, veio de Deus, a aplicabilidade, a interpretação do profeta, Paulo então julga isso. E aí por isso que é importante, quando nós estamos escutando palavras proféticas, saber diferenciar isso. Às vezes as pessoas têm sonhos ou têm uma palavra de Deus ali,
E você não deve pegar aquilo simplesmente total. Você deve dizer assim, peraí, Uhum. deixa eu pensar aqui se realmente faz sentido o que essa pessoa Uhum. está dizendo que recebeu do Senhor, como ela está interpretando, se essas palavras são mais interpretações do que ela viu, tá? É aquela ideia que vem junto com profecia. Se na Assembleia, línguas tem que vir com interpretação, a profecia, no argumento de Paulo, parece que tem que vir sempre com discernimento de espíritos. Vem uma Exatamente. coisa na outra, né? É Eu um acredito, quadradinho. inclusive, que acredito, inclusive, que aquela ideia de três, né? No máximo três, a ideia de que três depois julgamento. E isso é a ausência do julgamento de profecia ou do discernimento de espírito. Se alguém. Você faz essa ligação entre discernimento de espírito e julgamento de profecia. Sim, A ausência disso nas comunidades é o que gera esses abusos nas profecias, porque o cara se sente livre em falar qualquer coisa que vem à mente dele, ele entende que isso é profecia, a comunidade não julga, e aí você tem uma comunidade que é completamente onde isso é colocado de uma maneira completamente descontrolada, né? sim, sim. E aí, por último aqui, o que foi que aconteceu com Ágapo? O que foi que aconteceu em Atos 21? Aquilo que Paulo fala, eu acredito, quando ele diz assim, profetizamos em parte. O Uhum, profeta ele pode não ter o conhecimento completo do que foi revelado ali. Então, na hora que ele transmite, aquela falta de completude no que ele entendeu pode aparecer. Aquela falha aquela limitação uhum, de revelação ampla do que ele recebeu pode fazer com que ele interprete e aplique aquilo errado para as pessoas que ele está falando. É por isso que Paulo fala sobre julgar. O que é que nós vamos fazer diante disso? O mesmo que Paulo disse para os Tessalonicenses fazer: julgar, provar, reter o que é bom. E aí, dentro disso tudo, essa, esse ato de ser usado por Deus com profecias, ele então deve ser colocado da seguinte forma. E aí eu gostaria de terminar assim minha parte aqui. Meu último argumento seria que as mulheres profetizavam, mas eu já falei isso. Seria o seguinte, cuidado, porque quando Paulo fala sobre manifestação dos dons, ele basicamente fala da manifestação do Espírito. Mas não confunda uhum, manifestação do Espírito com certos padrões e estereótipos de algo que sempre vai acontecer da mesma forma. uhum, Cuidado. Assim diz o Senhor, um cara subindo, atrapalhando o culto e tal, e fazendo tudo aquilo ali, cuidado. Isso aí não. Olha, atrapalhar o culto, a assembleia, a comunhão dos santos. Paulo já diria assim: ei, esse cara aí é estranho, manda ele calar a boca. E Paulo manda profetas calarem a boca. Eu fico imaginando, uhum, se toda palavra profética for inspiração divina, imagina o cara profetizando e Paulo diz assim: ei, cala a boca aí porque o outro quer profetizar. Mas é inspiração divina. Então vai, uhum. cala o outro porque é a tua vez. Aí fica todo mundo querendo fazer um cano aqui. Desculpa, um momento. Então, É, no meu ponto seria, cuidado com os padrões estereotipados do que seria a prática da profecia. Uma profecia pode vir com uma frase só, com uma palavra só, mas ela vem com uma convicção, e o profeta nunca vem impondo algo. Ele apenas entrega algo. Ele dá as suas impressões sobre aquilo. E ele coloca agora na mão daquele irmão para julgar à luz do que ele vem aprendendo na igreja. De guardar, de receber. Por exemplo, a mulher do Greg Kinnear recebeu uma profecia que ela ia casar com um é, homem americano, branco. é. Só que lembre-se que ela no Congo não tinha ninguém ali. Não tinha nada. E todo mundo até riu dela, o Greg Kinnear conta muito isso. Aliás, o Greg Kinnear tem um livro, Compre Milagres, que tem muita coisa boa no final do livro. E Uhum, ele hoje é casado com ela, lá do Congo, dos Estados Unidos, que na uhum. época ninguém nem pensava disso. Aí você vai dizer assim, não, isso aí foi sorte. Então repense quem é o seu Deus. O meu É. Deus, ele age através do seu espírito para o bem da sua igreja. E ele preferiu chamar isso de dom espiritual. Uhum, Então, assim, julgue a profecia e espere. E quanto àquelas profecias sobre tempo, períodos que foram dados, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Primeiro, a profecia podia ter sido condicional. Não vamos tirar isso. Eu não estou querendo justificar, mas pode ser condicional. Porque profecias do Antigo Testamento eram condicionais, por exemplo. Qual é o problema? a Ela pode maioria ser delas, inclusive. condicional. Na maioria. É. Segundo, a interpretação do profeta do que ele pensou, do que veio a ele, pode ter sido errada. Terceira, podia ter sido um charlatão mesmo, mas aí reveja a igreja que você está. Quarto,
ore a Deus e perceba que talvez você ainda não tenha compreendido toda a figura da profecia. Talvez você ainda não percebeu que isso não vinha acontecer. David Wilkerson fez uma profecia, eu não estou falando dessa que dizem que não existe, eu estou falando de uma outra mais antiga. E ele fez essa profecia e ela se cumpriu durante um tempo bem depois, uns 2 anos antes dele morrer. E eu lembro que, na época, a Assembleia de Deus publicou em seus jornaizinhos, e muitas pessoas veio várias críticas, inclusive o John Piper, ele tem um artigo da época sobre essa profecia específica. O problema é que tudo aquilo que o John Piper criticou que poderia acontecer, veio algo ali presente na realização daquelas profecias de David Wilkerson que ele falou. Então, assim, eu entendo o ponto do Piper. O Piper quis fazer uma crítica que é real, uma crítica que ele fez, é saudável a crítica que ele fez, só que a gente tem que ter humildade e dizer assim, bem, mas eu não tenho a figura toda. Porque lembre-se, nós profetizamos em parte. Então, assim, o meu desejo sobre a prática dos dons é que o meu trato pastoral, o nosso trato entre a comunidade, dos irmãos que nos assistem, daqueles que não são da nossa igreja, anseiem com desejo, um desejo assim profundo, os dons espirituais. Porque eles não servem apenas, não serviram apenas para a manifestação escrito, mas para a edificação da igreja. Lembre-se dos propósitos, a manifestação do Espírito meio da comunidade e o desejo. Para mim, dons espirituais é algo muito maior do que tecnicidade. A tecnicidade é importante, ela está como a nossa base de argumentação exegética, ela está aqui, mas o continuista ele tem que ir a mais, ele tem que dar um passo além. Ele diz assim, se eu creio nisso, é isso que eu desejo. Então, é isso a minha palavra aqui, Esther. Ok, é isso aí, turma. A gente vai encerrar esse tempo aqui. Estamos sempre nessa pegada, né? Eu vou falar da continuidade, usando uma base mais textual, e o pastor Guilherme escolhendo aí um dom para falar da parte mais prática. É importante para a gente ir amadurecendo essa ideia. E como ele terminou com a palavra de natureza mais pastoral, fica esse desafio para cada um de nós a termos esse desejo, né? Esse anseio, talvez boa parte das diferenças que você vai ver entre um continuista e um cessacionista passa por esse tipo de ethos, né? Esse tipo de comportamento que você encontra. No continuismo, você tem essa abertura, essa disponibilidade, esse desejo de querer realmente manifestar o Espírito Santo. Agora, lembra de uma coisa, essa visão que a gente está falando, essa visão ampla dos dons, não esquece de uma coisa importante, tá? A manifestação do Espírito, ela não se dá somente em atos dramáticos, tá? Ela se dá também no serviço, no amor, na disponibilidade de doar. Então, pega todo o quadro, 1 Coríntios 12, Romanos 12, então você pega toda aquela lista de dons, você vai ver que é bem mais amplo, e Paulo não está preocupado em fazer uma lista completa de dons que são da nossa realidade agora, porque o Espírito vai se manifestar por meio de cada um de nós. Que as nossas igrejas, né, a nossa igreja Batista Quirais, a nossa congregação IBGS, sejamos marcados pelo desejo dos dons e que os próprios dons venham a corrigir algum tipo de erro deles mesmos. Porque Deus deu os dons e deu os dons para fazer a correção de qualquer tipo de equívoco. Dentro da continuidade dos dons já existe o próprio remédio de algum tipo de equívoco que vai ter. Beleza? Abração, galera. Valeu, pastor. Amanhã a gente faz outra, né? Amanhã é outra, né? Amanhã, pode ser. Amanhã, vamos fazer outra. Vamos tentar, vamos dar fé. Viu? Valeu, galera. Abração, até mais.